Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na terça-feira, dia 11 de julho. A igreja celebra hoje São Bento Abade. Ele foi fundador dos monges beneditinos. E ele viveu de 480 a 547. O evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 9, versículos 32 a 38. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, dominado pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o homem pôs-se a falar. As multidões ficaram muito admiradas com tal fato. Mas os fariseus começaram a dizer que Jesus realizava as suas obras pelo poder do príncipe dos demônios. Jesus percorria pelas vilas e também pelas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino de Deus. Jesus, vendo as multidões, cansadas e abatidas, como ovelhas sem pastor, disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da messe que envie trabalhadores para a sua messe. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós celebramos o grande São Bento Abade, que viveu também os conflitos da sua época, de uma época fria na fé, com muitos conflitos, muitos problemas sociais, com o enfraquecimento da igreja e da espiritualidade, e assim ele se retirou para o deserto, buscando a Deus e buscando principalmente dar bom testemunho da fé. Hoje o nosso evangelho apresenta um milagre de Jesus que é o preâmbulo da sua vida ou atividade missionária. Jesus cura um homem mudo que, segundo o evangelho, estava sob o domínio do demônio. E é interessante o ensinamento desta manhã, porque demônio significa divisão, dividido. E quando nós estamos divididos, o coração fica enfraquecido. A fé fica também enfraquecida, porque, como ensinou Jesus, onde está o seu tesouro, está também o seu coração. E o que Jesus exige do discípulo e missionário é que ele tenha um coração indiviso. Por isso, Jesus vai perguntar a Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Apacenta os meus rebanhos. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Porque quando Jesus não é o objeto maior do nosso amor, nós ficamos enfraquecidos em nossa atividade de discípulos e de missionários. E o coração não existe para estar vazio. Se ele não está cheio de Deus, e se ele não está repleto da graça de Deus, ele será enchido com muitas porcarias, com muitas outras coisas que vão nos desviar também do caminho de Jesus, e com isso a boca fica muda, porque nós ficamos divididos. E quando isso acontece, ao invés de sermos discípulos e missionários de Jesus, nós podemos nos converter somente em carreiristas, em funcionários dos sagrados, em busca de seus próprios apetites, em busca de suas próprias ideias, em busca de seus próprios interesses, e com isso o evangelho vai ficando esquecido. E o anúncio do evangelho vai ficando também enfraquecido. Por isso Jesus hoje cura o mudo. E assim que ele cura o mudo, expulsando o demônio, o homem pôs-se a falar. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. O encontro com a palavra de Jesus encheu a vida daquele homem, encheu o coração daquele homem. E ele pôde assim, então, falar. E isso causou grande admiração nas multidões, porque vai ver que ele também começou a falar com autoridade. Autoridade de Jesus. Autoridade do poder de Jesus. Mas os invejosos fariseus, os caluniadores fariseus, começavam então a dizer que Jesus realizava as suas obras pelo poder do príncipe dos demônios. Homens divididos. Homens que não creem, homens que conhecem intelectualmente a palavra, que são profundos conhecedores e investigadores da palavra, mas que infelizmente não conseguem
como disse Jesus a Nicodemos, ter nascido do alto, nascido do Espírito. E assim como ensinou Jesus, não basta ser mestre em Israel. Um outro dado interessante é que Jesus olha para as multidões. E Jesus se compadece das multidões, porque elas vivem como ovelha sem pastor, cansada e abatida. Meus irmãos, minhas irmãs, outro dado que Jesus pede de seu discípulo missionário é a sensibilidade social. A capacidade de ter compaixão, de se compadecer. Porque aquele que está muito ocupado em buscar dinheiro, em buscar carreira, em buscar projeção social, em buscar fama, relega Jesus para um segundo lugar. Se sobrar tempo, eu celebro uma missa. Se sobrar tempo, eu faço uma pregação. Se sobrar tempo, eu faço alguma atividade pastoral. Porque Jesus não ocupa mais o primeiro lugar. O amor fica dividido. E todo amor dividido é enfraquecido. E assim, nós não conseguimos doar plenamente a vida ao Evangelho. Por isso, Jesus olha para as multidões, compadece-se delas, porque elas vivem cansadas e abatidas como ovelhas sem pastor. Por isso, Jesus então dá um grande desafio para os seus discípulos e missionários continuarem a sua missão. Rogar ao Senhor da messe que envie trabalhadores para a sua messe. Os trabalhadores da messe não vêm por interesses econômicos, não vêm também por propaganda de marketing, mas eles vêm pela força do testemunho e do encontro com a palavra de Jesus. Eles nascem da oração. Jesus insiste então aos discípulos nesta manhã, assim que ele percebe aquelas multidões perdidas, desencantadas, sofridas, doentes, famintas. Então ele chama a atenção dos discípulos para mergulharem nessa sensibilidade social, para mergulhar na realidade dessas multidões e terem compaixão, se compadecer-se delas como Jesus também o fez. Jesus sai pelas vilas, Jesus vai nas sinagogas e Jesus anuncia a boa nova do reino. E essa também deve ser a missão do discípulo e missionário de Jesus. Orar para que o Senhor envie não mercenários, não aproveitadores, não carreiristas, não usuários, mas homens e mulheres que nascem da atração do Pai, porque é o Pai que atrai, é o Pai que convoca, é o Pai que chama. Por isso a palavra vocação é convocação. Corações ardentes, pés a caminho. Esse é o tema do nosso ano vocacional que nós estamos celebrando esse ano. Vocação, graça e missão, corações ardentes, pés a caminho. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, ouçamos a palavra de Jesus nesta manhã e tenhamos como cultura espiritual e cultura religiosa também orarmos pelas vocações, suscitando ao Senhor que envie mais operários para a sua messe. Às 18 horas, eu estarei celebrando a minha missa de gratidão pelo meu aniversário no dia de hoje. E às 19 horas, estarei celebrando também a missa de São Bento, na comunidade São Bento, aqui em Carneirinho, João Molevade, Minas Gerais. Um grande e fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. São Bento, rogai por nós. Amém.